Muito bem, a paz do Senhor, amados irmãos. Uma vez mais, nós estamos aqui. A lição de número 8, 24 de maio de 2020. O tema deste domingo é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo número 2, e o versículo de número 20, que nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós temos a leitura bíblica em classe, que a mesma se encontra na carta aos Efésios, o capítulo de número 2, do versículo de número 20 ao versículo de número 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A palavra da leitura bíblica em classe desta manhã de domingo, 24 de maio de 2020. Nós estamos no segundo trimestre da nossa revista, cujo tema é a Igreja Eleita, comprada pelo sangue de Jesus e selada pelo Espírito Santo da promessa. Nós vamos a um tema, a um hino da nossa harpa cristã, e logo em seguida nós voltaremos para o comentário da nossa escola bíblica desta manhã. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei.
Muito bem, amados, estamos de regresso para o comentário da nossa revista desta manhã, cujo tema é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Aí na carta do apóstolo Paulo comenta em Efésios capítulo 2, versículo número 20, nós encontramos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso está profetizado até mesmo já lá no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, onde Jesus, o Messias, é a pedra principal desta construção, que já hoje não é física, é uma construção espiritual. Falamos da igreja de Jesus, e o Senhor mesmo, Ele é a pedra sobre a qual sua igreja está edificada. Na doutrina, com certeza, que é relacionada ao ensino dele, que os apóstolos aprenderam do Senhor, e hoje nós estamos também edificados sobre essa verdade. E não podemos colocar, como Paulo falou lá na carta aos Coríntios, não podemos colocar outro fundamento, senão aquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não podemos colocar outra base para sustentar a igreja, a não ser a própria palavra de Deus, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E nesta lição nós estudaremos alguns desses aspectos, o edifício espiritual. Nós sabemos que na tricotomia humana, o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. Assim como no Antigo Testamento havia uma simbologia do templo ou do tabernáculo, que era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Assim também Deus tem uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós entendemos que hoje nós temos um edifício espiritual. O santuário judeu, o templo em Jerusalém, era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nós encontramos isso lá em 1 de Reis 8, 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros acessar ao templo era um motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Nós vemos isso, que Jesus foi esta aliança que quebrou essa barreira de separação entre os judeus e gentios. Ao reconciliarmos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais e desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. O que quer dizer isso? O Senhor formou a sua igreja. Em Efésios capítulo 2, versículos 18 e 19, nós encontramos: assim o templo judaico pode ser, em sua relevância, um novo conceito de santuário é apresentado. Já não aquele templo feito por mãos humanas, conforme o próprio salmista escreveu, que os céus são os céus do Senhor, e que não haveria santuário terreno que pudera comportar. O Senhor enche os céus e a terra. Mas a Bíblia diz que nessa nova aliança o Senhor Jesus veio fazer morada, Deus veio fazer morada no homem. Conforme diz a palavra de Deus lá em Coríntios, diz Paulo: não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós e que não sois de vós mesmo, portanto glorificai a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, nos quais são de Deus. Nós sabemos que tanto alma e espírito podem ser divididos. Algumas pessoas até questionam, pensam que alma e espírito é a mesma coisa. E não, a palavra de Deus diz que ela pode ser dividida. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que toda espada de 2 fios, e ela pode, mais cortante que toda espada de 2 gumes, e ela pode dividir a alma e o espírito. É bíblico, isso está na palavra do Senhor. A Bíblia diz também lá em Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito é a parte entre contato com Deus, porque Deus é espírito, Deus não é matéria, Deus não pode ser carregado pelas mãos humanas ou levado nos ombros, como alguns fazem por aí. Não, Deus é Ele que sustenta o universo, Ele que dá vida a todo ser humano. Na verdade, a Bíblia diz que o Senhor soprou o seu fôlego, o seu espírito no homem, e ele passou a ser alma vivente. E o que é alma, então, pastor Carlos? A alma está relacionada às nossas vontades, nossos desejos, às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Sempre digo, quando estamos alegres, a nossa alma está alegre. Quando estamos tristes, a nossa alma está triste. O nosso corpo reflexa, ele pode refletir aquilo que estamos sentindo. Ainda que alguns, muitas vezes, querem omitir ou querem até às vezes fingir, às vezes o coração está triste e às vezes querem refletir um sorriso, mas isso é temporário. No interior e no mais âmbito da pessoa, a pessoa sabe que ali está alojando um sentimento e num determinado momento isso vem a desabar. A pessoa acaba refletindo aquilo que está no seu coração. Se é uma raiva, se é uma angústia, isso também chega um momento que a pessoa vai jogar isso para fora. Não vai durar para sempre, porque senão fica aquela mágoa, aquela angústia vai
até trazendo uma enfermidade para a pessoa, como já conhecemos de muitos casos de pessoas que han sido atingidas por um câncer por causa de uma amargura, por causa de um rancor, de uma mágoa que está guardada no seu coração, é da família, de alguém que lhe traiu, de alguém que lhe fez mal, e isso afeta o sentimento, isso traz na alma tristeza, mas Jesus veio para trazer-nos liberdade, para nos trazer vida e vida em abundância. Então nós entendemos aqui acerca do santuário cristão, né? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. O próprio Salomão reconheceu que o templo que ele estava fazendo não poderia conter a Deus. Ainda que a glória de Deus habitou ali por algum momento, onde os sacerdotes não sequer poderiam ministrar por causa da glória do Senhor que encheu o templo. Mas os céus e a terra não podem comportar a Deus, ele é maior do que o universo. Aqui nos diz a palavra do Senhor, e reafirma a instrução de Estevão que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 7, versículo 48, encontramos aí a palavra de Estevão, um dos primeiros mártires da igreja primitiva, né? O versículo 17 também, 24. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornam-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3,16, essa referência vale nós podermos ler 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, que está escrito desta maneira: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que as pessoas mudam? Por que as pessoas mudam? Porque Deus transforma através do seu Espírito Santo. O pastor fez uma lavagem cerebral, o fulano está diferente. Não. Foi o Espírito de Deus. Nós ensinamos, nós instruímos, mas é Deus que transforma através do seu Espírito Santo. É Deus que vai fazendo a obra em cada coração. E aqui o apóstolo, ele volta a lembrar os irmãos em Coríntio, dizendo: não sabeis que vós sois o templo de Deus. Hoje a presença de Deus não vai estar em um templo feito por mãos humanas, por mais bonito que seja, por mais belo que possa ser. Hoje a verdadeira morada de Deus é a igreja dele. Sou eu e você que temos as primícias do seu Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13 nos diz: quando nós recebemos o evangelho da nossa salvação e nós cremos no Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Fala-nos do selo, fala-nos da marca em que Deus coloca em cada um dos seus filhos, quando o recebem e quando creem nele como seu único e suficiente Salvador. Passamos a ser salvos e agora existe um processo que chamamos de santificação, que é um processo dia tras dia. Somos, segundo a palavra de Deus, selados, e agora há um processo de santificação que é dado mediante a nova vida que temos em Cristo Jesus, conforme nos fala 2 Coríntios 5,17, de modo que se algum está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que aqui todas são feitas novas. Então esse crente começa a caminhar em uma novidade de vida. Ele passa a ser agora morada de Deus, ele passa a ser agora ser filho de Deus, e como filho e morada de Deus, ele tem também responsabilidades. Cuidado com as palavras, cuidado com o que veste, com a conduta, com o que faz, porque você agora também tem um privilégio como filho de Deus, mas você também tem uma responsabilidade de glorificar a Deus na sua vida, de glorificar a Deus no seu dia a dia, em tudo aquilo que você faz, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu viver, no lar, na casa, com a esposa, com os filhos. Você tem agora uma responsabilidade como sal e luz aqui nessa terra, de representar a Deus como filho e como embaixadores do reino dele. Aqui nos diz a palavra: passamos a ser morada de Deus, ou templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3,16, e também vamos ler 1 Coríntios 6,19, né, que vale a pena nós ler essa referência. 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo?
Paulo está falando aqui em relação a muitas coisas que aconteciam na igreja de Corinto, uma cidade portuária, uma metrópolis, que havia, inclusive, muito o que é relacionado a práticas sexuais não lícitas, né? A fornicação, que assim denominamos, toda prática sexual não dentro do matrimônio legal se torna fornicação. Então, Paulo está instruindo que, como novas criaturas em Cristo Jesus, nós agora temos uma responsabilidade também com o nosso corpo, né? Não vamos, Deus só quer o coração. Não, Deus quer todo o seu ser. A Bíblia fala lá no livro de Efésios e também no livro de Filipenses, que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, seja guardados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Se nós vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, ou a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas fulano é salvo, amém, é salvo. Mas o Senhor vai vir buscar uma igreja santificada. Aqueles que não estiverem santificados vão passar um processo que é o chamado grande tribulação. Alguns pagarão com a sua própria vida para poder alcançar agora a sua santificação e poder ver a Deus. Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Isaías contemplou a Deus no seu santuário e ele contemplou querubins que voavam ao redor do Senhor com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E ele dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então não temos entendermos que temos que entender que nós estamos servindo a um Deus santo. E a palavra santo, pastor, não deve nos assustar. A palavra santo quer dizer separado, consagrado ou dedicado inteiramente para Deus. Então você é santo, né? O santo não é alguém que foi canonizado segundo algumas tradições romanas, não. Santo sou eu e você, que fomos separados por Deus para agradar a Ele, que fomos introduzidos no corpo de Cristo para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Nós estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. Assim diz a palavra de Deus. Nós somos peregrinos e passageiros nessa terra. Nossa cidadania principal, ela está em cima. Nossa cidadania está mais além deste planeta. Segundo a palavra de Deus, nós somos cidadãos do céu. Você está aqui de passagem. Aqui não é tua morada eterna. Por isso, entenda que nós temos agora uma responsabilidade como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, ou seja, uma pedra principal. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela é posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Jesus é essa pedra principal da sua igreja. Jesus é a pedra principal, inclusive que foi rejeitada, né, pelos judeus, nos diz a palavra do Senhor, mas ela é a pedra principal do alicerce da sua igreja. Nós somos esse pequeno edifício, somos constituídos como pequenas pedrinhas ou formamos o edifício do Senhor. Assim como a palavra de Deus diz que somos o corpo do Senhor. Ele é a cabeça da sua igreja. E Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remota à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Salmo 118 e o versículo de número 22. Nós podemos rapidamente aqui ver a palavra de Deus que já no Antigo Testamento está profetizado em um dos salmos sobre Cristo. E essa função importante no corpo de Cristo Jesus, no Salmo 118, o versículo... Salmo 118, versículo 22, que nos diz a palavra de Deus: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Olhamos aqui o salmista Davi, que também era profeta, né, já profetizando acerca do Messias. Claro que essa rejeição fala dos judeus, mas também fala de todo aquele que rejeita Cristo. A palavra diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Pedro, na sua carta, fala da bênção daqueles que creem e estão edificados sobre essa pedra, e também da maldição que virá àqueles que rejeitarem, né, a salvação e o amor de Cristo. Aqui nos diz a palavra do Senhor, o fundamento, em Mateus capítulo número 7, versículo de número 24, nós encontramos aí o próprio Senhor Jesus falando do alicerce, né? Do homem que edificou a sua casa sobre areia, e também daqueles 2 alicerces, daquele que edificou a sua casa sobre a rocha.
né? Vieram rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa que estava sobre a rocha, mas ela não caiu, ela estava firme, que é um símbolo de Cristo mesmo, é um símbolo da palavra. E depois disse que também houve ventos, vieram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que estava edificada sobre a areia, e foi grande a sua ruína. Então nós não podemos colocar outro alicerce para servir ao Senhor. Tem que ser amor a Ele, tem que ser a sua palavra. Aqui nos diz a palavra também no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, que o próprio apóstolo Pedro, olha só, o próprio apóstolo Pedro, que segundo algumas tradições, algumas instituições acreditando que Pedro, né, seria a pedra do ângulo. Ao contrário, o próprio apóstolo Pedro, ele apontou para Jesus. Ele é a pedra principal, ele é a pedra fundamental onde está edificada a sua igreja. Capítulo 4, versículo de número 11, o próprio apóstolo Pedro disse assim, Atos 4, 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele acrescenta no versículo 12, isso é o apóstolo Pedro, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Olha aí do versículo 8 adiante, o próprio apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar aos principais anciãos de Israel, que haviam rejeitado a Cristo, que não haviam entendido a sua visitação. Eles tiveram o Messias caminhando pelas ruas de Jerusalém, mas eles não entenderam, eles não reconheceram, eles o apedrejaram e por último nós sabemos que eles o mandaram crucificar. Por isso que a palavra diz lá em João 1,12, que veio para os seus e os seus não o receberam, ou seja, rejeitaram o Messias. Mas a todos o que o receberam, ou a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você e eu, que hemos recebido a Cristo como nosso Salvador, estamos assegurados sobre esta pedra, sobre esta rocha da nossa salvação. Venham tempestades, ventos que possam vir, nós estamos alicerçados na rocha inabalável. Graças a Deus por isso. Nós entendemos aí pela palavra a confirmação. Ele mesmo afirmou-se a cabeça da esquina, Marcos 12, 10. Assim como também os apóstolos testificaram de Cristo como a pedra principal. O próprio apóstolo Pedro, aqui no capítulo 4 e 11 de Atos, e na sua carta de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Nós vamos para o tópico de número 2, que nos diz o fundamento, apóstolos e profetas. Nós sabemos que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, versículo número 11, que ele mesmo deu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Ou seja, esses pilares, ou esses líderes, são os pilares para fundamento, para formar e para edificar o corpo de Cristo Jesus. Eles são as colunas, são os pilares. Depois de Cristo Jesus, que é o fundamento principal, vem aqueles que ele estabeleceu na igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Cada um deles com a sua função. O ministério apostólico com a sua função, o ministério profético com a sua função, o ministério evangelista com a sua função, pastores e líderes ou mestres na palavra com a sua função. Eu sempre digo, irmãos, todo o corpo de Cristo tem a sua função dentro da igreja. Cada um de uma maneira, outro de outra, né? Assim como um corpo, a boca tem a sua função, a orelha, o olho, né, a cabeça, os pés, todos temos a nossa função no corpo de Cristo. Talvez alguém pode dizer, fulano de tal ali ganhou uma alma. Muito bem, agora se pega essa pessoa que trouxe uma alma ou convidou alguém para vir à igreja, essa pessoa recebeu a Cristo. Agora coloca essa pessoa para pastorear ele. Por 20 dias pregando na igreja, não vai ficar ninguém. Porque não é essa a função desta pessoa. Ganhar alguém, todo mundo pode convidar alguém, falar do amor de Jesus, nós somos o corpo de Cristo, cada um tem a sua função, mas os pés não podem fazer a função da cabeça. O que sustenta a igreja, o que sustenta a obra do Senhor é a palavra de Deus. É a palavra viva. Tanto que nós encontramos lá no livro de Atos, no capítulo número 6, quando na escolha para os líderes da igreja, o diaconato, os apóstolos disseram, nós persistiremos no ministério da oração e da palavra. Porque o que sustenta a igreja é a oração e a palavra.
Tudo aquilo que não é baseado na oração e na palavra na igreja acaba se esvaindo-se. Muitos, se vamos fortalecer a igreja, ou se vamos edificar a igreja apenas com eventos, ou entretenimento, não vão longe. Não vai haver solidez, porque se você começa com entretenimento, você tem que colocar entretenimento toda a vida para segurar essas pessoas. E aquilo que não é baseado na palavra e na oração não é permanente. Lembramos a história do grande mago Merlin, que ele começou fazendo as suas mágicas, ele começou fazendo desaparecer um coelho. Depois de alguns dias, aquele coelho já não tinha mais atração, ele tinha que fazer desaparecer um cachorro. E depois de algum tempo, aquele cachorro tampouco já não tinha mais atração para fazer desaparecer, tinha que botar agora um cavalo, depois um elefante, depois uma casa, e assim por diante. Tinha que haver algo atrativo sempre para atrair aquela multidão de curiosos. Nós não podemos fortalecer a pessoa apenas com entretenimento. Nós temos que fortalecer a igreja. O que faz permanecer a igreja é a palavra e a oração. Isso é uma função dos líderes, essa é a função do ministério pastoral. Trazer o alimento, trazer a palavra, é isso que sustenta a igreja. Aqui nos diz a palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo número 6. Na escolha para os diáconos da igreja, os servidores do ministério de serviço da casa do Senhor. Se você o versículo 3 diz: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituímos sobre esta necessidade. Agora o versículo 4, escute bem. Mas nós quem? Os apóstolos. Nós perseveraremos em qual ministério? Na oração e que mais? Na palavra. Apóstolos, segundo as Escrituras, a função apostólica, o significado em si do grego apostoleu. Aquele que é enviado, o mensageiro com uma missão, com um propósito. O próprio Jesus tomou esse título. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Eu sempre digo, um missionário. A palavra missionário vem da mesma função apostoleu. Enviado. Não é alguém que vai por si mesmo, é alguém enviado. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia. Um verdadeiro missionário enviado, ele é um apóstolo. Há uma cultura, há uma nova cultura, a cruzar uma fronteira geográfica e cultural, a pôr o alicerce, a começar a iniciar. Ele é um apóstolo, tem a função apostólica. E aqui nos diz a palavra do Senhor que primeiro foram colocados apóstolos, depois profetas. Nessa geração, inclusive, nós temos alguém usado no dom da profecia. É bíblico, está na palavra de Deus. Em Atos fala de Ágabo, que profetizou uma sequia que ia vir e aconteceu nos dias de Cláudio. Nós temos na palavra do Senhor a função de cada um dos ministérios. Quando falamos aqui apóstolos, a igreja primitiva ela estava fundada em Cristo, que era a pedra fundamental, e na doutrina dos apóstolos que havia aprendido do Senhor. Nós olhamos que estava todos os dias no templo e nas casas, não cessava de ensinar sobre Jesus. E que a igreja primitiva crescia em graça e conhecimento, eles estavam em comunhão, repartindo pão de casa em casa. Ele estava na doutrina dos apóstolos. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentava a cada dia a igreja os que haviam de ser salvos. É o Senhor que acrescenta. Porque a obra é do Senhor. Nós somos apenas colaboradores, cooperadores no reino de Deus. Mas a obra é do Senhor. Não é um projeto do homem. Não é o meu projeto pessoal. É o projeto de Deus. E aqui nos diz a palavra do Senhor. O conceito de apóstolo, o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus 3:1, 1 João 4:14. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus 10, versículo 2 ao 5, Marcos 6, Lucas 6:13. Eles foram testemunhas oculares do mistério, morte e ressurreição de Cristo. Assim como mais na frente o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. E ele também foi contado entre os apóstolos, alguns, ainda que alguns não queriam reconhecer o apostolado de Paulo. Mas Paulo tinha tido a sua própria experiência com o Senhor, algo que nós temos que respeitar.
Davi venceu a Golias com a funda, José enfrentou uma tentação, Daniel já foi lá para o fosso dos leões. Cada um dos líderes ou homens de Deus no passado, eles enfrentaram uma dificuldade diferente. Então não pode medir a tua experiência pela do teu irmão. Respeita a experiência do teu irmão e vive a tua experiência. Cada um de nós temos a nossa própria experiência com Deus. E é importante nós entendermos isso. Daniel não foi vencer os leões com uma funda. Cada um venceu de uma maneira, porque Deus é um Deus sobrenatural, um Deus de multiforme, de muitas maneiras que Ele opera. E aqui nos diz a palavra, Jesus Ele escolheu os 12 apóstolos. Ele escolheu. Eu volto a dizer, não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus chama. E se Deus te chamou, não corra. Não faça como Jonas, profeta fujão, não saia do propósito de Deus. Agora, se Deus não te chamou, faça de tudo para não entrar. Deus não tem compromisso com quem Ele não chama, mas Ele tem compromisso com quem Ele chama para fazer a sua obra. Aqui nos diz a palavra do Senhor que Ele escolheu, Jesus escolheu a 12 homens que para aquela sociedade talvez não tinham muito valor, inclusive alguns eram pescadores, carpinteiros, cobradores de impostos. Mas a Bíblia diz que Jesus trabalhou esses homens, gente de coração ensinável, gente de coração maleável, moldável, ensinável. E é isso que Jesus está buscando. Jesus não está atrás dos fariseus cheios de tanta arrogância, cheios de tanta altivez, cheios de tanto egoísmo, cheios de tanto opulência, que não aceitavam o ensino de Jesus, que não aceitavam o conselho de Jesus, que olhava para Jesus de cima para baixo e dizia, esse aí vai nos ensinar, esse aí vai nos... Eles não acreditaram no Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus foi o mestre por excelência. E Ele preparou esses 12 homens que Ele escolheu e os denominou apóstolos. E eles continuaram a missão da igreja de Jesus, colocando o mesmo fundamento da doutrina do Senhor, porque a doutrina nos fala de ensino. Eles não vieram ensinar outra coisa. Inclusive o próprio apóstolo Paulo nos advertiu lá no livro de Gálatas, cuidado. O evangelho de Judas também nos fala. Ainda que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho diferente do qual vocês tenham recebido, seja anatema, ou seja anátema, não recebido, que seja amaldiçoado. Pode vir com aparência bonita, mas tenham cuidado se não traz o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho de renúncia, o evangelho da eternidade, o evangelho de que só a graça de Cristo, que só a palavra. Há muitos evangelhos por aí sendo proclamado, mas só um evangelho verdadeiro é o fundamento que deixou Cristo Jesus. Por isso diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, ninguém pode colocar outro fundamento do qual já está posto a não ser o que Jesus deixou. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra do edifício da sua igreja. Por isso que Ele disse a Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sinta-se um bem-aventurado por fazer parte da igreja de Jesus, por estar sobre a pedra fundamental que é a palavra de Deus. Está recebendo o pão, está recebendo a palavra, o alimento. E isso, irmãos, nos faz crescer e faz ter raízes sólidas, e os vendavais e as tempestades que possam soprar na tua vida não te destruirão, porque você não está fundado numa igreja de entretenimento, uma igreja de oba-oba, uma igreja de brincadeira. Não, você está numa igreja onde a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo proclamada e está sendo vivida, porque a palavra tem que ser lida, creída e praticada. Billy Graham já dizia, lermos a Bíblia para sermos sábios, crermos nela para sermos salvos e praticamos-a para sermos santos. Aqui nos diz a palavra, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Atos capítulo 6, versículo 2 ao 4, nós hemos lido. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Essa palavra, ela foi transmitida de geração em geração. Se nós olhamos a carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, ele diz, insisto, em que pregues a palavra.
Assim como de mim aprendiste, ensina-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Que vá passando esse molde de geração para geração, até chegar até nós. E que essa palavra possa continuar sendo proclamada da maneira que o Senhor nos mandou fazer. Não adaptando a palavra para agradar as pessoas, mas pregando a palavra, e as pessoas se adaptam à palavra e serão transformadas. Nós não temos que pedir que Deus se adapte ao nosso estilo viventes. Nós temos que nos adaptar ao estilo que Deus quer para nós. Jesus não deu volta, não rodeou, palavras mansas e suaves para falar aos discípulos, não. Ele dizia a verdade, ele falava do céu, ele falava do inferno, ele falava da cruz, ele falava da renúncia. Em determinado momento, inclusive, os discípulos quiseram, muitos o deixaram, porque seguiam por motivos diferentes. Motivos diversos, motivos egoístas e pessoais. E Jesus olhou para os discípulos e disse: quereis vós também ir? E Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Eles não estavam anelando somente o terrenal, eles anelavam a eternidade, aquilo que é eterno. Que os interesses de você estar servindo a Deus, possa você meditar verdadeiramente, que não sejam apenas terrenais, mas sejam eternos. E se é esses os interesses de servir a Deus pelas coisas que são eternas, pelo amor eterno de Deus, pela salvação eterna, pelo descanso, repouso eterno na tua alma, nós enquadraremos na palavra de Deus, na doutrina e no fundamento dos apóstolos. Aqui nos diz a palavra do Senhor, o ponto 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas as doutrinas que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Porque os apóstolos eles passaram, João passou, Pedro passou, Mateus, Marcos, Tiago, Felipe, Tomás, todos eles passaram. Só que a palavra permanece. Nós somos passageiros, pastores são passageiros, os diáconos são passageiros, os presbíteros são passageiros, os músicos são passageiros, mas a palavra permanece. Jesus disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, quando nós estamos estabelecidos na palavra de Deus, haverá uma continuidade. A igreja de Jesus teve continuidade. Apesar da morte de Pedro, apesar da morte de João, apesar da morte de Andrés, de Paulo, todos eles martirizados, mas a igreja continuou, porque a palavra de Deus não está presa. E a palavra de Deus, ela é viva. Jesus disse: minhas palavras são espírito e são viva, e são vida. A palavra de Deus, ela tem vida, ela cria vida, ela gera vida. Então é importante nós entender, porque a palavra de Deus não está presa. Os mártires da igreja primitiva foram aprisionados, foram torturados e foram mortos por amor à causa do Senhor. A galeria de heróis do capítulo 11 de Hebreus nos fala sobre isso. Mas a palavra permanece. Porque não é em si o apóstolo, em si é a palavra que o apóstolo pregava, que era a doutrina do Senhor, e a mesma que nós devemos estar fundamentados. Eu passarei, todos nós como pastores aqui um dia passaremos, eu estou aqui hoje, talvez algum tempo mais eu já não estarei aqui, mas a palavra permanece, irmãos, e nós temos que olhar para a palavra. Jesus é o autor da nossa salvação, por isso Hebreus nos fala: postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso sacerdote eterno. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim que firme-se na palavra de Deus. Firme-se na doutrina que o Senhor nos deixou. Aqui nos diz a palavra, Atos capítulo 2, versículo 42, 2 Timóteo 3,16. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos 6, versículo de número 17, nós entendemos também. O próprio Senhor Jesus foi que colocou o alicerce da sua igreja, o fundamento, a base. Capítulo 6, versículo 17 nos diz da seguinte maneira: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado e obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Ou seja, o próprio Senhor Jesus deixou aos apóstolos o fundamento da sua igreja, porque senão já tinha acabado. Senão a igreja já tinha, lá mesmo na perseguição, nos tempos dos grandes imperadores, César, dos grandes Herodes, já a igreja tinha acabado.
Mas a igreja está fundada em Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele enviou o seu Espírito Santo, lá no livro de Atos, nos diz a palavra do Senhor. E encheu aqueles 120 que estavam ali. E nos diz a palavra que ali foi um ato profético, claramente, foi uma ação profética do Espírito Santo. Aquelas pessoas começaram a falar em línguas de diferentes nações, dando a entender que a igreja de Jesus ia chegar a todo mundo, às 205 nações do mundo. E eu creio que está acontecendo, porque um dos grandes sinais do regresso de Cristo, nós estamos vendo, é a proclamação do Evangelho. É a palavra sendo anunciada. Ainda que com essa epidemia, a igreja não está perdendo. A igreja está entrando nos lares, através da rede social, através das plataformas do Facebook, do Instagram. Nós estamos anunciando a palavra do Senhor. Você é um bem-aventurado que está aqui agora ouvindo essa palavra, através dessa rede social, através desse canal do YouTube, que a igreja Oásis está podendo nos fazer chegar a palavra de Deus, o alimento do céu para a tua vida. Então a palavra não está presa. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas contribuir a bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a palavra é verdadeira e ela é fiel e ela perdura por toda a eternidade. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Aquilo que já falamos, ainda se um anjo do céu trouxesse um outro evangelho diferente do qual temos recebido, seja anatema, para que não o recebamos. Que apareça na sua porta alguém falando de um paraíso na terra, sem antes passar por uma cruz, sem antes passar pelo sacrifício de Jesus e crer em Cristo como Salvador, seja anatema. Alguém pode oferecer um evangelho barato para você, venha como está e fique como quiser. Não, esse não é o evangelho de Cristo. Faça tudo aquilo que te faz feliz, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo fala de renúncia. Aquele que quer ganhar a sua vida, perderá. Aquele que perde a sua vida por amor a mim, a ganhará, a salvará. Então, no evangelho de Cristo, é perdendo o que se ganha. Jesus falou de renúncia. Se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O evangelho de Cristo fala de renúncia. Agora sim, há uma promessa de vida eterna para aquele que vencer, para aquele que perseverar, para aquele que ser fiel até a morte, nos diz a palavra do Senhor. Persevera, meu irmão. Eu sempre digo, a vida cristã não é uma carreira de velocidade. A vida cristã é uma carreira de perseverança. Persevera, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que sopre os ventos, podem vir tempestades, você tenha os seus olhos posto em Cristo Jesus. A Ele só, e só a Ele nós devemos adorar. Só a Ele nós devemos adorar. Ele foi que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A Bíblia nos fala da obediência, é importante, a nossa liderança, a obediência aos governantes é importante, mas a adoração só a Deus. E nos diz a palavra do Senhor, testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, apóstolos e profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, do que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes das promessas, foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, eles perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Tanto profetas do Antigo Testamento como do Novo Testamento confirmam esta aliança e este fundamento da igreja do Senhor Jesus. Efésios 4:11 nos diz que o Senhor colocou, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. São os pilares, são as colunas para a edificação do restante do corpo do Senhor. Então é importante nós honrarmos, pedir a Deus que abençoe a igreja com um ministério completo. Um ministério completo. Segundo a palavra de Deus, um ministério que possa estar com os dons espirituais, um ministério que possa estar composto de evangelistas, de pastores, de mestres, de apóstolos. A igreja, ela é um corpo e tem que haver estas colunas para edificar o corpo completo. Aqui nos diz a palavra,
O ponto número 3, que é o último ponto que nós vamos estar vendo, ou o tópico de número 3, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Tudo aquilo que não cresce, estar estagnado ou estar enfermo, ou alguma coisa está errado. A árvore ela tem que crescer. A criança, quando nasce, tem que crescer. Para crescer também tem que ter o alimento adequado, tem que ter o ensino adequado, porque senão fica truncado. Você fica como aquele disco raiado ali, não muda de alimento, não pode crescer, não tem vitamina, não há água para regar aquela planta, então acaba morrendo. Então tudo que é saudável cresce. A igreja tem que crescer, é bíblico, né? E não falamos de inchar, falamos de um crescimento saudável. E para isso, como líderes, nós devemos ter também uma visão saudável no reino de Deus, entendendo que a principal base da igreja é a própria palavra do Senhor. E nós somos esses canais por os quais a palavra de Deus será ministrada ou estará sendo ministrada. Há um processo contínuo de desenvolvimento do crente. Aí lemos em Efésios capítulo 12, versículo 21. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Tem que crescer de uma maneira harmônica, né? Colossenses 2:2 e 1 Coríntios 1:10. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo. Romanos 14, 15 e 16 e 2 Coríntios 13, 11. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Talvez você, como crente maduro, já sabe aquilo que estamos falando relacionado ao fruto do Espírito: amor, paz, gozo, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. São frutos ou fruto do Espírito que se manifesta na vida do crente que tem Deus, na vida do crente que tem Jesus, né? É importante entendermos que aqui fala de um crescimento. Assim como os dons espirituais são 9, o fruto do Espírito também são 9. É importante entender que haja madurez na sua vida. Na adversidade, você está mostrando o fruto do Espírito, está a paciência, está a benignidade, está a mansidão, está o domínio próprio, ou você não tem domínio de si mesmo? Você dispara quando alguém tem que disparar. É necessário nós entendermos que o fruto do Espírito é um símbolo de madurez na vida do crente. Quando tem um fruto do Espírito na vida do crente, nós entendemos que esse crente tem Jesus. Alguém diz que tem Deus, mas não mostra o fruto do Espírito. É um descontrolado no seu viver, na sua ira, nas suas palavras, não tem o domínio próprio. A vida de Deus tem que se manifestar em nossas vidas. E uma delas, a maneira que o mundo vai ver Cristo em nós, é manifestando, é refletindo o caráter de Jesus. Paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança, equilíbrio. E às vezes estamos fora de controle. Estamos fora da vontade de Deus, porque quem está na carne não pode agradar o Senhor. Então é importante entendermos, e nós temos o dever de ser sal e luz na nossa sociedade, dentro do nosso lar, com nossos amigos, com nossos irmãos. Nós temos o dever de manifestar a glória de Deus, de refletir o caráter de Cristo. Onde encontramos o caráter de Cristo? A Bíblia diz que se nós estamos na carne, não podemos agradar a Deus. Gálatas capítulo 5 fala-nos das obras da carne, dos frutos e do fruto do Espírito. E quem está na carne não pode agradar a Deus. E resta-nos saber se nós estamos vivendo na carne ou no Espírito. Evidenciamos o fruto do Espírito. 1 de Pedro 1,14, Gálatas 5,22. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Esse era o desejo de Deus. Eu sempre digo, o desejo de Deus é olhar do céu para a terra e olhar para a minha vida e para a tua vida e ver-nos mais parecido com o seu Filho Jesus. Em que sentido? Em todos. Refletindo o amor, refletindo a madurez, refletindo a graça de Deus, refletindo a paz de Deus. É importante, né? Se nós chamamos a Deus de paz,
chamamos a Deus de Pai, então nos comportemos como filhos amados. Há uma história de um diácono que foi passar um culto familiar em uma determinada casa. E quando ele chegou lá de longe, ele já escutou a briga. Panelas voando pela cima do muro, era palavras feias, era cada coisa terrível. E tinha assim uma frase na porta da casa que dizia: esta casa pertence a Deus. E aquele diácono, não sabendo o que fazer, tirou uma caneta do bolso e colocou mais embaixo daquele pequeno panfleto que tinha ali na porta daquela casa. Dizia: esta casa pertence a Deus, e ele colocou: mas agora está dominando Satanás. Então não basta dizermos que temos a Deus, nós temos que refletir Deus na nossa vida. Temos que permitir que Deus domine a nossa vida. Ainda nos momentos difíceis, temos que ter equilíbrio para não permitir que seja o inimigo que venha a dirigir a nossa vida, que seja o inimigo que venha a falar através de nossos lábios, porque ele usou a Pedro. Pedro, que estava ao lado de Jesus, foi usado por Satanás. Então nós temos que guardar a nossa mente e em nossas ações. Eu sempre gosto de um livro de Charles Swindoll que ele pergunta, o título do livro diz: no seu lugar, o que faria Jesus? O que faria Jesus no seu lugar? Cada situação que nós enfrentarmos, nós possamos perguntar: no meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus diria? Qual seria a atitude de Jesus? Porque a Bíblia diz que nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que ter o cuidado de permitir a glória de Deus brilhar nas nossas vidas. De deixar Deus brilhar nas nossas vidas. Não só pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Alguém disse, e é uma frase interessante, que aquilo que você faz não me deixa ouvir o que você diz. A nossa conduta tem que falar por nós. As nossas ações têm que falar por nós. Nós pregamos o Evangelho nem sempre quando estamos com o microfone falando. Nós pregamos o Evangelho em todo o nosso viver diário. Há pessoas que não vão ouvir o Evangelho a não ser olhando para a tua vida e para a minha vida. Aqui nos diz a palavra, 1 de Pedro 1,4 e Gálatas 5,22, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa. Esse é o desejo de Deus, ver-nos maduro diante dele. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Uma vez mais, torna-se templo santo no Senhor. Onde está a glória de Deus hoje? Está na minha vida, está na tua vida. Você e eu somos o templo de Deus. Não adianta você correr, você não é templo de Deus só quando você está dentro de quatro paredes. Não, você é templo de Deus aonde você estiver. Você é morada do Espírito. E a Bíblia disse: quem vai levar a igreja ao encontro do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Você lembra da história de Eliezer, quando foi buscar uma noiva para Isaac? Foi atrás lá na casa de seu tio Labão, diz a palavra do Senhor que Rebeca sai. A Bíblia diz que Eliezer fica observando e ela pega água para ele, para os camelos. Você conhece a história. Tinha que ter qualidades naquela jovem. Não poderia trazer qualquer jovem para o seu amo Isaac. Ele havia prometido que não traria qualquer moça, qualquer jovem para o Isaac. Eliezer é um símbolo do Espírito Santo. Isaac é um símbolo de Cristo. Rebeca é um símbolo da noiva de Jesus. Não pode ser qualquer prostituta. A noiva de Cristo tem que ser eleita, tem que ser santificada. Jesus não é qualquer um para aceitar de qualquer jeito a noiva. A noiva tem que ter valores, tem que ter princípios. Eu e você, nós somos a noiva de Cristo Jesus. Estamos em um processo de santificação e nós temos que pedir cada dia que o Senhor possa continuar trabalhando nossas vidas para nós alcançarmos essa madurez que o Senhor espera de nós e que as pessoas que estão ao nosso redor esperam de nós. Aqui nos diz, já o último subtópico, templo santo no Senhor. A palavra aqui é usada para templo, é o vocábulo naon, que designa o recinto interior do lugar santíssimo. Você lembra?
havia 3 partes no santuário, que era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E havia um lugar que era o lugar santíssimo que só entrava o sumo sacerdote. Nem o sacerdote não penetrava, aquele lugar era somente o sumo sacerdote. O homem, ele é um ser trino também, espírito, alma e corpo. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo. 1 Coríntios 3,16, separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Essa palavra não nos deve assustar. Santidade, pureza, uma geração que nós estamos vivendo os dias de hoje, é como coisa rara. Mas a Bíblia fala que nós devemos viver em santidade, nós devemos viver em pureza de pensamento, pureza de palavras, pureza de coração. Jesus disse, bem-aventurados limpos de mão e puro de coração. Creio que terça-feira o pastor esteve ministrando sobre Mateus capítulo 5, e uma das versões, uma das frases que está escrito nos versículos diz, bem-aventurado os limpos de mão e puro de coração. A pureza, o Senhor vê mais além do meu externo, o Senhor vê o meu interior. Se há maldade, se há perversidade no coração. Ele não vê como vê o homem vê apenas o externo, e algumas pessoas são tão perfeitas externamente, mas Deus conhece o coração. Não devemos nos impressionar com aparências, porque Deus conhece os corações. Tampouco não nos apressurar a julgar os demais com aparência, porque Deus conhece os corações. E a Bíblia diz, não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor juiz justo, e Ele vai mostrar a cada um os desígnios e as intenções do coração, e cada um receberá o seu louvor de Deus. Assim que nós entendamos que somos morada de Deus, separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Lembra da palavra de 2 Coríntios 5,17, de maneira que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e aqui todas são feitas novas. Há um modo novo de viver, há um novo estilo de vida. Passamos a adorar a Deus não apenas quando estamos dentro de 4 paredes, cantando, adorando vocalmente. Não, a adoração passa a ser um estilo de vida no nosso viver diário. Glorifiquemos o nome de Deus não apenas aqui dizendo glória a Deus e aleluia, mas aonde estivermos, possamos glorificar o nome de Deus, trazendo honra ao Senhor, trazendo glória ao seu nome. Onde tenha um crente, ali possa estar a glória de Deus. Aqui nos diz a palavra, já para concluirmos, como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, nós voltamos a repetir, o crente passa a ser o santuário de Deus, a morada de Deus. A igreja em um todo, a igreja universal de Cristo, é o corpo do Senhor sobre a terra. Por isso eu devo ter comunhão com meu irmão. Eu tenho compromisso com a minha igreja local, eu tenho compromisso com meus cultos locais, com a minha liderança, com os irmãos que estão baixo a minha autoridade, aonde estou dirigindo, ministrando, mas eu tenho comunhão com irmãos, ainda que não sejam da minha igreja, mas que professam a Cristo. Eles também são meus irmãos. Eles também são parte do corpo de Cristo. E eu devo orar por eles e devo saudá-los também como meus irmãos. Como meus irmãos. Aqui nos diz a palavra do Senhor, a igreja, o corpo de Cristo, morada do Altíssimo. O último tópico, o último subtópico do tópico 3 diz assim, no Antigo Testamento a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo número 17, versículo de número 24. Nós podemos ler para confirmar essa palavra, Atos capítulo número 17, versículo de número 24, que nos diz assim, e Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. O discurso de Paulo na cidade de Atenas, quando inclusive ele discursa ali, ele prega para filósofos, os gregos que buscavam muita sabedoria, os epicureus que estavam ali,
E Paulo diz, olha, Deus não é carregado por mãos humanas. Deus não habita em templos humanos, porque é Ele que dá vida a todo ser humano. É nele vivemos e somos. Paulo explica aquelas pessoas que sempre estavam em busca de algo novo, de sabedoria. Paulo fala do Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, que não estava em nenhum daqueles altares ali edificado, mas havia um nome em um altar que não tinha nada em cima. Estava escrito ao Deus não conhecido. Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, falou ali para os atenienses, dizendo: este Deus que vocês estão aí adorando sem saber, é o Deus que eu sirvo, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que fez todas as coisas, nele vivemos e somos. Então, que maravilha é saber que Deus é tão grande, Ele está soberano em santidade, Ele está em cima nos céus, mas Ele também está no meu coração e no teu coração, está na nossa vida, Ele habita conosco. A multiforme grandeza de Deus, de que Paulo falará em Romanos, né? A profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis nos seus pensamentos. Aí ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, seja dada a ele eternamente. Amém. Temos, para a conclusão, amados irmãos, João capítulo 4, versículo 14, versículo 23, que o Senhor disse: se guardares a minha palavra, né, eu virei ao Pai, viremos. João capítulo 14, versículo 23, que nos diz: se vós guardardes a minha palavra. João 14, versículo 23, inclusive é um dos requisitos para servir a Deus, é amá-lo. Quem ama, guarda a palavra do Senhor. João 14, e versículo de número 23, que nos diz assim: e disse o Senhor, João 14, rapidamente, nós estamos já concluindo nosso tema desta manhã. João 14, 23. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora o versículo 23 diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada com ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viremos a ele e faremos morada nele. Foi aquilo que Jesus falou relacionado ao Espírito Santo de Deus, que era necessário que ele fosse, senão o Espírito Santo não viria. Mas ele está em nós através do seu Espírito Santo. Então entenda que nós temos um grande privilégio, somos templo de Deus, somos morada de Deus, mas também temos uma grande responsabilidade pela frente. Deixa Deus brilhar na sua vida, deixe Cristo brilhar no seu viver, nas suas palavras, nas suas ações, no seu viver diário. 1 Coríntios 3,16, nós já lemos, nós vamos só para a conclusão, que diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse é o desejo, a madurez. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas não podem ser revogados, né? Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Por isso, sejamos pacientes com o nosso irmão, que ainda não tem a madurez que você espera dele. Sejamos pacientes com nossa irmã, que ainda não tem a madurez que você espera dele, mas que possamos andar à medida do conhecimento que nós temos de Deus, pois é isso o desejo do Senhor, que à medida do conhecimento que nós temos dele, nós possamos caminhar a este nível. Não possamos estar anos de crente andando como crianças, porque a criança, que ela não cresce saudável, ela fica raquítica. Então é necessário você crescer em todas as áreas da sua vida e mostrar esse crescimento no seu viver a diário. Amém? Que o Senhor nos abençoe, possamos permanecer firmes, servindo ao Senhor, que os irmãos possam continuar servindo a Deus, a ir orando uns pelos outros, continuar também em sintonia na nossa plataforma, nas nossas lives, seja no Instagram, seja no Face, ou seja no YouTube. Nós também estamos já
Graças a Deus, a iniciativa do nosso irmão Rafael, era um desejo que estava no nosso coração, junto com o pastor Benedito. Já estamos também, está sendo lançada já a rádio online Oásis, irmão, que benção, você vai poder aí ouvir no seu lar, no seu carro, no seu celular, né, e acompanhar a sintonia da rádio Oásis online, que já está em fase de teste, e nosso objetivo é proclamar e anunciar as boas novas por todos os meios que o Senhor nos permita, até que Ele volte. Que Deus abençoe os irmãos. Ficamos com o último hino da nossa harpa cristã, com os nossos músicos, que hoje vieram todos, graças a Deus, e está um lindo louvor para a glória de Deus. Que o Senhor os abençoe.